Então, vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos. Bom, pessoal, hoje é a nossa última aula relativa ao CPC 02. A gente já viu, né, toda aquela parte inicial, toda aquela parte introdutória. E aí agora a gente vai para a última parte, né? E a última parte, né, é aquele slide que rende, né? Rende pra caramba esse slide. São os itens não monetários, né? Então, vamos só recapitular. A gente está no CPC 02, a gente está aprendendo os efeitos das variações cambiais nas demonstrações contábeis. E a gente viu, né, a segunda, né, na aula passada, que a gente ia trabalhar os itens não monetários que estavam no resultado abrangente, né? Então, só para recapitular, a gente tem que entender que existem itens monetários e itens não monetários, né? Os itens monetários são aqueles que são liquidados por meio de pagamentos ou recebimentos de fluxos de caixa, e eles têm a atualização cambial realizada diretamente, né, como positiva ou negativa, no resultado do exercício, né? Então, essa variação cambial dos itens monetários fica como receita despesa cambial na demonstração do resultado do exercício, né? E os itens não monetários são aqueles que estão relacionados a ativos ou a passivos, né? Que não são representados aí por fluxos de caixa que vão ser liquidados ou que vão ser recebidos. Esses itens não monetários, então, a gente vai verificar como ocorre o efeito da variação cambial neles, né? Então, a gente viu como primeiro exemplo de um item não monetário, a gente viu aqui a famosa propriedade para investimento, né? Essa propriedade para investimento, o valor dela era de 100 mil dólares, e nessa data o valor do câmbio era de R$2. Então, a gente pegou, converteu pela data da aquisição, e a gente debitou propriedades para investimento, creditou bancos pela conversão, daria R$200, né? 200 mil reais, que é 100 mil dólares vezes o câmbio de 2. E na data do encerramento, eu vou pegar a nova taxa de câmbio, que é 2,10, né? Multiplicar pelos 100 mil dólares, e a diferença eu vou levar diretamente para a propriedade para investimento, creditando aí uma receita, né? Então, isso é o que eu quero dizer. Nesse caso, nós temos um ativo não monetário, que é a propriedade para investimento, e a variação do câmbio vai ficar diretamente na conta de propriedade para investimento, e eu vou creditar uma conta de receita, que é uma conta de resultado. Por quê? Porque se a propriedade para investimento tivesse tido um ganho, então, se ao invés de ela estiver valendo 100 mil dólares, ela tivesse valendo 110 mil dólares, então eu iria reconhecer o acréscimo, né, de 100 para 110 mil dólares, que é a variação da propriedade para investimento. De 100 ela ia passar para 110, ela acresceu o valor, e esses 10 mil ia levar para resultado, né? Mas não como a variação cambial, mas sim como o valor justo. A propriedade para investimento variou para mais, eu reconheço um ganho no resultado. Consequentemente, a variação cambial eu também levo para resultado. Então, eu vou levar para resultado porque ela flutua e a sua oscilação vai para resultado. Por outro lado, eu posso ter ativos, né, itens não monetários, que vai para resultado abrangente. Então, a aula de hoje, eu tive que dar um passo para trás, porque a aula de hoje é exatamente sobre esses itens não monetários, cuja variação vai ser em resultados abrangentes. Então, eu pergunto, a recapitulação dessa propriedade para investimento
Ficou tranquila, pessoal, para eu poder ir para o último assunto de hoje, porque o último assunto de hoje é variação cambial de item não monetário. Então, o item não monetário é esse daí, um exemplo é esse, que vai para resultado, porque a variação dele vai para resultado. E aí a gente vai ver um item não monetário, que não é esse, é outro, mas que vai para resultado abrangente. Então, só recapitulando para a gente poder seguir adiante. Então, eu pergunto, essa parte aqui, desses itens não monetários que vão para resultado, o flashback foi relembrado? Deu para relembrar tudinho? Ficou claro? Ok. Tranquilo, pessoal? Turminha, me dê um feedback. Aqui eu só recapitulei, tá? Para quem não veio à última aula, realmente vai estar voando um pouquinho, tá? Mas aí depois pega essa aula no YouTube, não tem problema não, tá? No canal. Aí agora a gente vai para a última parte, que é a variação de um item não monetário, mas só que a flutuação dele vai para resultado abrangente. É esse famigerado slide que não sai daqui nunca. Então, vamos ao nosso último exemplo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir e eu vou para cá. Fechar. E eu vou para cá. Cadê, meu Deus? Compartilha a tela. Acui. Muito bem, pessoal. Aqui está o nosso último exemplo. Bom, o nosso último exemplo é o seguinte. Recapitulando, um item não monetário, né? E esse item não monetário, ele vai ter a variação cambial em conta de RA, ok? Tudo bem, pessoal? Posso começar a explicação? Turminha, feedback. Posso começar a explicação? Alô? Ok. Esse caso se aplica a um investimento que eu fiz no exterior. Então, já vi que a Helenildo está aqui, meu sócio master. E eu e a Helenildo, nós agora vamos investir de forma intergaláctica. E a gente vai investir numa empresa nos Estados Unidos, chamada aí de empresa Sucesso, tá? E a gente tem uma empresa aqui no Brasil, que é a empresa Canarinho, cujo capital é de 2 milhões, e a gente vai criar a empresa Canarinho com a única finalidade de investir na empresa Sucesso, sediada nos Estados Unidos, tá? Então, aqui está a nossa empresa, a empresa Canarinho, tá? Capital social de 2 milhões, e o único objetivo da empresa Canarinho é investir na empresa Sucesso americana. Então, a empresa Sucesso é um investimento do ativo não circulante e, por esse motivo, ele é considerado um item não monetário. Tudo bem até aqui? Um item não monetário representado por investimentos em outras empresas situados no exterior. Turminha, me dê retorno. Até aqui, estamos em paz. Pessoal, alô? Terra, câmbio. Vamos lá.
Ok. O investimento realizado na empresa Sucesso, lá nos Estados Unidos, foi feito com a taxa cambial de R$2 por dólar norte-americano, tá? Nesse mesmo dia, a empresa Sucesso, nos Estados Unidos, movimentou e fez as seguintes aquisições. Então, aqueles $1 milhão converteu-se em estoques, converteu-se em imobilizados e $200 mil no caixa. Total do ativo, $1 milhão, total do passivo, $1 milhão. Helenildo, estamos bem na fita. Nós temos uma empresa sediada nos Estados Unidos com $1 milhão. Nem você, nem eu sabíamos disso, mas a gente já pode declarar na nossa declaração de ajuste anual no imposto de renda. A gente só não vai ter como dizer de onde veio o dinheiro, mas aí está, certo? Após o primeiro ano de atividade, né, a empresa Sucesso apresenta a seguinte DRE e balanço patrimonial em dólares. Então, a empresa minha e de Helenildo, Moniquinha, o problema é o fisco. Vamos lá, nós tivemos de lucro em dólares, $300 mil. Tudo bem? Normal. A empresa teve lucro, teve vendas, pererei, e aí $300 mil de lucro, tá? Vão acompanhando aí, qualquer coisa avisa. Consequentemente, tá? Nossa empresa fechou o balanço patrimonial e aqui está o nosso balanço patrimonial. Nós dobramos, tá certo? O nosso ativo total de $1 milhão passou para $2 milhões, enfim, tá? Bom, agora vamos para a primeira brincadeira. A empresa Sucesso, ela é uma controlada da empresa Canarinho, ok? Como ela é uma controlada da empresa Canarinho, eu pergunto a vós outros, o que acontece no final do ano quando nós temos uma empresa controlada? Pergunta, turma, preste atenção. O que acontece no final do ano quando nós temos uma empresa controlada? É necessário que a gente faça em uma palavra. No final do ano, as empresas controladas, a gente precisa fazer o quê? Consolidar, Jamil. Perfeito. Porém, para eu consolidar, é simples, né? Eu vou pegar esse lucro, que é de $300 mil, e vou levar isso como ganho por equivalência patrimonial, correto, Jamile? GAAP, tá? Ganho por equivalência patrimonial. Só tem um detalhe, Jamile. Qual é o detalhe? Estamos nos Estados Unidos, a moeda é o dólar e eu preciso exatamente transformar isso em moeda nacional, efetuar a variação cambial e levar para o Brasil. Então, meu sócio, vamos juntos, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai converter, aí é uma regra. Anota aí a regra. Ativos e passivos, a gente converte pelo câmbio de encerramento. Regra é, ativos e passivos, a gente converte pelo câmbio de encerramento. Receitas e despesas, a gente normalmente converte pelo câmbio médio. Se o dólar começa a oscilar muito, então a gente vai converter isso mês a mês pelo dólar do mês. Se o dólar está mais, eu estou falando dólar porque é o meu exemplo, mas se a moeda estrangeira não flutuar de forma tão abrupta durante o exercício, eu posso usar o câmbio médio. Então, o meu câmbio do início do ano foi R$2 e o meu câmbio de final de ano foi R$2,20. R$2 é o câmbio do início, R$2,20 é o câmbio de 31 de dezembro. Como eu estou diante da demonstração de resultado, então eu vou estar trabalhando
com o câmbio médio. O câmbio médio é 2,10, que é R$2 mais 2,20 dividido por 2. Então, repetindo. Ativo e passivo, eu converto pelo câmbio de fechamento. Receitas e despesas, eu converto pelo câmbio médio. Porém, se oscila muito esse câmbio, é mais prudente que, ao invés de usar o câmbio médio do ano, eu utilize o câmbio médio do mês. No nosso exemplo, suponhamos que não existe tanta flutuação e eu posso usar o câmbio médio anual. Então, o câmbio do início é 2, o câmbio do final do ano é 2,20, o câmbio médio é 2,10. De forma vertical, linear, eu pego todas as contas que estão na DRE, multiplico pelo câmbio médio e vou ter o resultado em real. Um exemplo seria o momento que estamos vivendo. Moniquinha, sim. Sim, Mônica, você foi certeira aí, tá? É exatamente isso. Turma, deu para entender essa matriz aí, essa tabelinha do câmbio médio? 300 mil dólares vezes o câmbio médio. Turma, fechou? Ok. Bom, as demais contas a gente vai converter pelo câmbio de fechamento. Então, o câmbio de fechamento é 2,20, tá? Então, o que é que vai acontecer? Meu capital social. Meu capital social é de 1.000 dólares, tá? O câmbio inicial é R$2, o câmbio final é 2,20. Então, a gente vai ter aí que meu capital ele vai passar de 2 milhões em reais para 2 milhões e 200. Quanto é a diferença? 200 mil. Tudo bem? Câmbio inicial, câmbio final. Turma, me dá retorno. Ok. Ó, não fica com dúvida, tá, turma? Se tiver dúvida, é só dar um grito. Um grito não, escreve. Se você gritar, eu não vou lhe escutar. Mais um detalhe, tá? Em relação ao lucro. O lucro, ele não foi convertido por 2,10? Então, eu vou pegar 2,10, que é o câmbio médio, para 2,20, que é o câmbio final. Então, a diferença entre um e o outro é 30 mil. E aí, pessoal, fica falando não, tá? Presta atenção no que o Tia está falando. Eu estou fazendo a conversão. A conversão das contas patrimoniais, ela é feita pelo câmbio de encerramento. E aí eu vou pegar o câmbio final e eu vou aplicar. Porém, o lucro eu vou aplicar pelo câmbio de encerramento, que é 2,20. Mas ele nasceu pelo câmbio médio. O que Álvaro falou? Ativo e passivo, câmbio do último dia, da data de encerramento. Exatamente, Álvaro. Exatamente. Turma, tá de boa? Até aqui, tá tudo em paz? Turma, retorna. Tá. Ok. O investimento original de R$1 milhão, ao câmbio original, que era de 2, correspondia a quanto? 2 milhões. Agora, o câmbio a 2,20 corresponde a 2 milhões e 200. Ok? Essa variação cambial promoverá um ganho econômico de 200 mil, o qual será contabilizado pela investidora brasileira. Ou seja, quando eu e Helenildo fizemos o aporte, o câmbio era de R$2. O câmbio de fechamento é de 2,20. Então, a gente vai ter uma variação de 200 mil, que vai ser convertido e vai ser contabilizado pela investidora brasileira. Da mesma forma, o resultado do período
que foi gerado por 2,10 e vai agora, pelo câmbio de fechamento, chegar a 2,20. Então, eu vou ter uma diferença de 630 para 660. Então, os 200 mil é essa variação aqui, que é o investimento que corresponde ao PL, ao capital social. Então, o capital social sofreu um aumento e o lucro também sofreu uma variação cambial. Então, eu vou ter essa variação cambial e essa variação cambial. Então, 230 mil reais é uma variação cambial. Meu investimento corresponde ao capital social da empresa Sucesso. O capital social da empresa Sucesso teve um acréscimo de 200 mil pela aplicação do câmbio. Porém, além disso, eu tive lucros. E os lucros também tiveram uma oscilação de 30 mil pela aplicação do câmbio. E aí, pessoal, vocês não respondem, eu fico nervosa. Porque vocês não respondem, eu não estou olhando para vocês. Se eu estivesse em sala de aula, eu saberia pelo olhar. Porque eu entendeu? A Álvaro está fazendo a planilha, coitado. Mas eu não estou olhando para vocês. Então, eu não sei como é que vocês estão. Quando a gente está dando aula normal, na graduação, em pós, seja lá onde for, a gente olha para o sujeito e sabe se ele está voando ou se ele não está. O ganho total decorrente da mutação cambial é de 230 mil. É registrado na investidora brasileira em sua conta de investimento via equivalência patrimonial. Então, a gente vai reconhecer esse ganho na conta de investimentos no Brasil, porém de uma forma diferente, tá? Então, segura a onda. Aqui, pessoal, é o restante do balanço. Então, eu vou pegar meu ativo e eu vou contabilizar por 2,20. Olha para a tabela. Aqui é meu ativo em dólares e eu vou contabilizar por 2,20. Preste atenção na tabela e me diz se vocês tiveram alguma dúvida. Estou convertendo tudo a 2,20, que é o câmbio de fechamento, tá, pessoal? Ok, posso seguir? E aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou estar convertendo tudo por 2,20. Agora aqui, veja só. Aqui é o passivo, que é 2,20. O capital social, aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. O capital social, ele vai permanecer com o câmbio inicial, porque o capital social a gente não mexe nele. Para você mexer no valor do capital social, você tem que promover uma alteração no contrato. Então, a gente vai permanecer com o capital social ao câmbio original de R$2, assim como o lucro, também ele vai ficar ao câmbio original. Porém, olha bem o que Tia vai falar, presta bem atenção. Lembra aqueles 230? Eles vão estar aqui, ó, dentro da conta de patrimônio líquido, porém em uma continha chamada ganhos e perdas. Então, olha, presta atenção, nem respira, tá? Meu capital social, ele vai permanecer ao câmbio original. Eu não posso mexer na conta do capital social, tá? Então, ele vai continuar R$2. Mas não variou? Variou. Eu só não vou registrar nela. O meu lucro, ele foi gerado a um câmbio médio de 2,10. Mas não variou? Variou. Mas eu não vou registrar nele. Então, lembra aqueles 230? Lembra? Esses 230 que está aqui, ele vai continuar a existir. Só que ele vai ficar em uma conta própria. Essa conta própria é a conta de ganhos e perdas por conversão, ajuste de avaliação patrimonial. Olha bem para o slide e vê se vocês estão entendendo direitinho. Qualquer coisa me pergunta. Só lembrando, aqui é o meu ativo, coloquei tudo por 2,20. Que é o meu passivo, está tudo por 2,20. Ah, mas e o capital social? Ele permanece inalterado, eu não posso mexer no capital.
E o lucro, ele permanece pelo valor que ele foi gerado. E a diferença está aqui. Essa conta aqui é uma conta de patrimônio líquido, presta atenção, patrimônio líquido, porém não é capital e não é lucros. É ganhos e perdas em conversão. Lembrando que esse balanço é o balanço da empresa Sucesso, sediada nos Estados Unidos, e o que eu e a Helenilde estamos fazendo é transformando o balanço da empresa Sucesso, que está em moeda americana, para moeda nacional. Eu não posso mexer no capital social da empresa. É o que está registrado na junta, Moniquinha, por isso que eu não posso mexer. Sucesso. O que é LLM, Cícero? Viajei na maionese, eu sou meio burrinha. Pessoal, presta atenção no que Tia está explicando. Todo mundo entendeu porque eu não posso mexer no capital social. Mônica já matou. Eu não posso mexer no capital social porque esse capital social é o que está registrado em contrato. Ilimitada nos States. É isso mesmo. É o LTDA de lá. Exatamente, Cícero. Boa. Grande garoto. Pessoal, todo mundo entendeu? Por favor, dê retorno. Eu não estou olhando para vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo. Entenderam por que eu não posso mexer no capital social? Entenderam por que eu não posso mexer no lucro? Sim ou não? Vamos, pessoal, retorna. Entenderam quem é os 230? 230 é a variação cambial que está aqui, ó. Olha ela aqui. Ok? Eu espero que vocês estejam entendendo, viu? Depois, vi a aula, mas não entendi, foi ovo. Eu não mato tudinho? Mato. Bom, de posse das demonstrações contábeis convertidas da empresa americana Sucesso, a investidora Canarinho no Brasil vai aplicar a equivalência patrimonial, 100%, porque é controladora integral. E aí eu vou debitar investimentos, creditar receita por equivalência patrimonial por 630. Tia, quem é 630? É isso aqui. 630 é esse cara aqui. Débito de investimento, crédito de ganho por equivalência patrimonial. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Bora. Tem certeza? Estou entendendo? Estou aplicando a equivalência patrimonial. Fechou? Ao câmbio da conversão. Câmbio médio que foi 2,10. Teríamos direito ao green card. Exatamente, Helenildo. Exatamente. Então, no Brasil, a gente vai fechar a nossa DRE e como a nossa empresa Canarinho tem como único objetivo receber os ganhos dos Estados Unidos, então eu e a Helenildo, no Brasil, a nossa DRE se resume a isso. Receita de equivalência patrimonial, 630 mil reais. Ponto final. E esse é o nosso lucro e acabou. Se a gente não teve mais nenhuma outra receita, a gente não teve mais nenhuma outra despesa e a gente fechou a nossa DRE no Brasil. Reconhecemos o ganho por equivalência patrimonial da empresa americana. E aí, pessoal? Alô, Terra, câmbio. Pessoal, retorna. Ok. Posso seguir, né? Lucro até que enfim. Pois é, Mônica, e foi lucro bom, vice? Assim, a conta investimento na investidora brasileira fica com a seguinte movimentação no período. 2 milhões é o saldo inicial, né? 630 é o ganho por equivalência patrimonial.
Os 230 é o ganho que a gente teve pela conversão. Ou seja, esse caboclo aqui, os 230, tá? Lembrando que o investimento corresponde ao PL. E o PL é esse cara aqui. Então, na verdade, eu tive 2 ganhos. Eu e a Helenilda, a gente teve 2 ganhos. O primeiro ganho da gente foi a receita por equivalência patrimonial. E o nosso segundo ganho foi decorrente da aplicação do câmbio. Tá? Esse câmbio fez com que nós tivéssemos aí um ganho adicional de 230 mil. Tá? Tudo bem? Pergunta. O primeiro ganho eu já entendi. Débito de investimento, crédito de resultados, ganho por equivalência patrimonial no Brasil. A pergunta de $1 milhão é: como é que eu vou contabilizar o segundo ganho? Receita por ganhos na conversão. No Brasil, eu vou debitar investimentos e eu credito quem? Vai para resultados abrangentes, Ilka. Muito boa, menina. Fechou? Deu para entender? Gente, que silêncio terrível. Putz grila, vocês não falam ovo, eu fico sem saber de nada. Se tá entendendo, se não tá entendendo. Porra, eu não tô em sala de aula. Fala, digita aí. Mas não seria valor do ano? E não é o valor do ano? Não é 230 mil, Álvaro? Houve 2 ganhos. O primeiro ganho foi 630, que é da equivalência. Remete à aula anterior de resultado abrangente, Mário. Exatamente. Era o que eu estava querendo dizer. E eu não estava conseguindo explicar. O investimento é um ativo não monetário. Correto, Mário? O investimento é um ativo não monetário. E a variação dele, a variação cambial dele, vai para resultado abrangente. Era exatamente isso que eu queria explicar e não tinha jeito de vocês entenderem. Mas eu acho que agora deu para entender. Fechou? Fechou? Ai, que coisa boa. Fico tão feliz quando vocês entendem. Pense numa felicidade de professor. Pronto. Então, o que é que acontece? Nosso balanço patrimonial, Helenildo. Aqui está os nossos ganhos, Helenildo. Estamos milionários, Helenildo. Temos 2.800.000. Helenildo, tu tem 1.400.000 e eu também. Hã? Que isso, Mário? Fica no PL, né? Helenildo já quer torrar o dinheiro. É peste. Ó, então, fica no PL, Mário. Aqui, ó. Capital social. Tá vendo os 2 milhões, Mário? Ele não muda, tá? Vamos reinvestir, Helenildo. Lógico que sim, a gente é muito jovem, não dá para torrar dinheiro agora, não. Quando a gente tiver 60 anos, aí a gente enfia o pé na jaca, mas enfia os 2 pés na jaca, mas só com 60 anos. Ó, pessoal, tá vendo os 2 milhões? Tá vendo que eles estão aqui, ó, lindos e belos? Tá vendo o lucro? 630 pelo valor original. E ó aqui o ganho. Fechou o balanço. Alegria de contador. Tudo bem? E aí agora eu posso falar. Variação monetária, variação cambial de itens não monetários que vão para os resultados abrangentes. Era isso que eu queria explicar. A variação cambial de itens não monetários, investimentos, que vai repercutir dentro do resultado abrangente. A gente viu variação de item não monetário que ia para resultado do exercício, que era a propriedade para investimento, e aqui é um exemplo de variação cambial de itens não monetários que vai para resultado abrangente. Aí a gente fecha aqui o circuito.
Na teoria fica um pouco turvo, né? Mário, a teoria normalmente não ajuda muito, mas com os números melhora. Então, você conseguiu entender, posso dizer que a missão foi cumprida na noite de hoje, você conseguiu entender a frase. Mário, a frase é: variação cambial de itens não monetários que vai para resultado abrangente. Traduzindo, sei que foi didático, mas DRE sem despesa administrativa parece que é uma empresa robô. Não tem gente administrando. Você está tirando onda comigo e com a Helenildo, Álvaro. Que coisa mais tão chata. É para ser didático, Álvaro, porque senão a gente esculhamba. Imagina a gente estar dando aula para aluno, tá? Imagina isso uma turma de 5º período. Imagina tu dar um exemplo desse, enlouqueceria. O povo vai enlouquecer. A gente não pode pegar pesado, não. A gente tem que ser bem. Resultado abrangente é uma conta sintética e ganhos e perdas é analítica. Show de bola, mano. A gente tem que ser didático e a gente tem que ser rasteirinho mesmo, tá? Se a gente não for rasteirinho, o pessoal não entende, vira bagunça, aí você perde o aluno e você perde o aluno para o WhatsApp, que é triste, né? Ele vai na sua cara, ele vai abrir Candy Crush e você vai ficar falando, e ele vai ficar jogando Candy Crush na sua cara, tá? E olhando para você e sorrindo. Não perde o quê, tá? Se a gente perde muito aluno para o WhatsApp. E eles têm os grupos dele dentro de sala de aula. Então, você não está nem sabendo, mas você virou piada. Porque, assim, eles olham para você, abrem um sorriso, e aí você não sabe o que... É óbvio que eles estão rindo de você no WhatsApp. E você vira meme, viu? Tem mais essa. Bom, isso na faculdade, claro. No EAD, a EAD esculhamba completamente. Porque aí em EAD você não tem controle de nada. Bom, aqui é a nossa demonstração do resultado abrangente, a nossa DRA, né? Nossa DRA. Então, olha aqui a nossa demonstração do resultado abrangente. Eu tenho meu lucro, que é de 230 mil, que é de 630 mil, né? E o ganho obtido lá na minha conversão. Então, meu resultado abrangente, meu RA, ele é formado pelo lucro líquido, tá? Mais o meu ganho na conversão. Tá? Turma, deu certo? Entenderam aqui direitinho? Fechou? Oh, que coisa boa! E para não dizer que não falei das flores, aqui está a DMPL. Olha a DMPL aí, toda fofinha, toda bonitinha. Dê uma olhadinha na DMPL da gente. Capital social, lucros e a coluna do RA na DMPL. That's all. Deu certo? Aumentou 830. Perfeitamente. Perfeitamente, Moniquinha. 630 de lucros, 230 de variação cambial. Bom, então, diante disso, eu vou voltar para cá. Vou voltar para cá. Vou voltar para cá. Famigerado slide, em nome de Jesus. Ufa! Terminamos essa parte, né, pessoal? Eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né? E aí, o nosso último slide, pessoal, é esse aqui, tá? Que é a parte da divulgação. Aliás, antes dele, eu acho que tem os dividendos, tá? Os dividendos que a empresa Canarinho vai nos pagar, dividendos que vêm do exterior, reconhecidos pelo método da equivalência patrimonial, vai ser registrado
como redução na conta de investimento, claro. Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? Presta atenção agora nesse slide. Nossos slides são complexos. Lembra lá dos 630 do nosso lucro? Estão lembrados dos 630 do nosso lucro? Que foi a 2,10? Tudo bem? Aí imagine que quando a empresa Sucesso vai pagar dividendos, o dólar não está mais a 2,20. Então o dólar está 2,50. Vamos colocar aqui o dólar está 2,50. Então o que é que vai acontecer, tá? A gente vai ter que registrar a variação cambial dessa de 2,20 para 2,50. Deu para entender? Veja só, presta atenção no que Tia está falando, é importante. Tia está dizendo o seguinte: quando a gente fechou o balanço em dezembro, o dólar estava quanto? 2,20. Pessoal, por favor. Quando a gente foi receber os dividendos, a empresa Sucesso foi pagar dividendos para a empresa Canarinho, o dólar estava 2,50, variou 30 centavos. Correto? Essa variação, ela também vai para resultados abrangentes, tá? Porque é uma variação da conta, é uma variação monetária, é uma variação cambial vinculada à conta de investimento, tá? Aí a gente vai reconhecer mais uma vez o seguinte, presta atenção, eu vou debitar a conta de investimentos, vou creditar a conta de ajuste de avaliação patrimonial 0,30 vezes os 300 mil dólares. Feito isso, presta atenção no que Tia vai falar, vou falar bem devagarzinho. Aí eu fiz essa atualização de valor, tá? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor eu vou pegar o lucro e eu vou distribuir o lucro. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou debitar a conta de lucros acumulados lá nos Estados Unidos, tá? Eu vou debitar a conta de lucros acumulados e eu vou creditar dividendos a pagar. Sim ou não? Olha para a Tia, presta atenção. Não foi 230 mil dólares, 300 mil dólares que ela vai pagar de dividendos? Isso no exercício seguinte, Mônica. Exatamente. Não foi 300 mil dólares de lucro? Sim ou não? Bora, pessoal. Sim ou não? 300 mil dólares, correto? Bora, povo, retorna. Já houve a primeira conversão lá atrás. Quando foi a primeira conversão no câmbio de fechamento, de 2,10 para 2,20? Todo mundo concorda? Já houve o primeiro ganho. A gente está no mês de março. No mês de março, houve um segundo ganho, que foi a variação cambial de dezembro para março. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai atualizar o valor do câmbio e vai reconhecer um outro resultado abrangente. Vai aumentar a conta de investimento e vai aumentar a conta de resultado abrangente. Tudo bem até aqui, pessoal? Responde. Próximo passo é pegar os 300 mil dólares e vai levar isso para passivo, porque eu vou transformar isso em dividendos a pagar. Isso na empresa Sucesso. Então, eu debito o lucro e credito quem? Dividendos a pagar. 300 mil dólares. Que vai corresponder em reais, já vai estar atualizado, né? Então, eu vou levar lá para cima aquela flutuação inicial, eu acho que era 30 mil reais. 30 mil reais era aquela primeira variação cambial, 30 mil reais, mais a segunda variação cambial. Vou levar tudo lá para o passivo, ok? E vou ter um segundo movimento. Qual é o segundo movimento? Uma vez que, e isso é bem importante, uma vez que eu tirei o lucro e transformo ele em passivo, o meu resultado abrangente, ele sai do patrimônio líquido. Deu para entender? Oi?
Veja, Álvaro, presta atenção agora comigo. Álvaro, presta atenção. Você não tinha lá 300 mil dólares e você não tinha 300 mil dólares, que era 630 mil reais, se eu não me engano, mais 30 mil reais de atualização cambial. Não era isso? Se eu não me engano, era isso. Era 300 mil dólares. Deixa eu ver aqui na calculadora. Eu acho que era 300 mil dólares. Era 300 mil dólares multiplicado por 2,10. Façam as contas aí para me ajudar. 300 mil dólares vezes 2,10, tá? E depois vocês peguem esses 2,10 e passa para 2,20 e vê qual é a variação. Salvo o melhor juízo, foi 630 mil mais 30 mil. 630 mil, ficou tudo 660, alguma coisa assim, correto? Turma? Isso, Helenildo. Pronto. Agora presta atenção, Álvaro, e todos. Se eu vou pagar dividendos, aquele lucro sai do PL. Quando ele sai do PL, ele vai para o passivo. Aquela parte do ajuste vinculado ao lucro vai ter que sair do PL também. Porque aquele ajuste só está no PL porque o lucro está no PL. Se o lucro vai ser distribuído, ele sai do PL. Ele vai para o passivo. Aquela parte do ajuste de avaliação patrimonial que estava no lucro, que estava no PL, sai do PL e vai para resultado. Ô, Ilka, faz isso para mim. Agora pega isso daí. Pega 300 mil, multiplica por 2,20, vai dar quanto? Bota aí, Ilka, por favor. 300 mil vezes 2,20 vai dar quanto? Ilka tá ajudando aí. 660. Isso é 300 mil vezes 2,20, né, Helenildo? Então, 660 menos 630, a diferença é de quanto? 30. Isso. Aí, imagine agora, Helenildo e todos, que em março o dólar não tivesse mais 2,20. Imagina que em março o dólar está 2,50, Álvaro. Então, 300 mil vezes 2,50 vai dar quanto? Vai dar um valor qualquer. Veja aí, pronto. Então, 750 já é tudo, né? Então, agora pega 750 e subtrai de 630. Pega 750, subtrai de 630. Vai dar quanto? Pronto. Quem é 120 mil? É a variação cambial do lucro. Deu para entender isso que Tia está falando? Isso. Variação cambial do lucro. Qual é o lançamento? Bota aí no bate-papo. Qual é o lançamento que eu vou fazer para poder eu encontrar a última conversão? Então, eu vou debitar. Vamos lá, Moniquinha, com calma. Aí eu vou... A última conversão é a conversão que vai de 2,20 para 2,50. Então, eu vou debitar investimento, vou creditar o AAP por essa diferença. Ou seja, Mônica, eu vou pegar 750 e eu vou subtrair de 660. Então, 750 menos 660 vai dar quanto? 750 menos 660 vai dar quanto essa subtração? Pronto, Evaldo. Então, eu vou debitar investimento. Crédito de ajuste por 90 mil. Isso, Helenildo, isso.
Aí eu já tinha 30 e agora eu vou ter mais os 90, né, que vai dar 120. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou agora pagar. Então, quando eu for pagar, eu vou debitar a conta de lucros, isso em moeda americana, $300 mil, creditar dividendos a pagar $300 mil. Porém, o que vai acontecer? Isso representa, para nós, os R$750 mil. Qual é o lançamento que a gente vai fazer no Brasil? Então, no Brasil, eu já reconheci os 30 mil e no Brasil eu vou reconhecer mais 90 mil, que vai dar os 120. Aí, no Brasil, eu vou debitar investimentos, debitar dividendos a receber e credito investimentos pelo valor já convertido. R$750 mil. Deu para vocês entenderem? No Brasil, porque são 2 lançamentos. O primeiro lançamento que eu vou fazer é o lançamento nos Estados Unidos. Debito, lucros, credito, dividendos a pagar, $300 mil. Isso, Alenildo. Isso. No Brasil, eu vou debitar dividendos a receber e creditos na canarinha. Exatamente. Na nossa empresa brasileira, a gente vai fazer esse lançamento. Aí você percebe que a equivalência patrimonial vai certinho. Sim ou não? Aí agora eu tenho um ativo monetário, certo, Mário? Eu tenho um ativo monetário, que é dividendos a receber. Então, quando eu for receber os dividendos lá para abril, maio, o dólar já vai estar em outro valor. O dólar já vai estar em outro valor. Aí eu vou pegar a minha conta de ativo, que é dividendos a receber, e eu vou atualizar pelo câmbio da data efetiva do recebimento. Se for para mais, receita cambial, exatamente, Adriano. Se for para menos, despesa cambial, resultado do exercício, porque agora eu tenho um ativo monetário. Ufa, eu acho que é isso. Deu? Deu certo, Mônica? Mônica entrou e infartou. Deu, graças a Deus. Turma, deu certo para todo mundo? Ok, que coisa boa. Feliz por todos. Muito feliz por todos. E aqui agora a divulgação. Então, a divulgação é divulgar as variações cambiais, em contas específicas, no patrimônio líquido, tá? Então, é a parte mais suave, no começo e no fim, parará, parará, parará. Pessoal, é isso. A gente encerra, tá? CPC 02. Graças a Deus, terminamos. Acho que deu certo, né? Foi meio chatinho. Não é exatamente muito palatável, não, mas eu acho que deu certo. Bom, pessoal, então com isso a gente terminou mais uma etapa, né? Muito obrigada a você, Mário. Obrigada a todos pela presença amiga, né? Para mim é uma grande alegria, uma grande honra. Próxima aula, não. Hoje não tem Petrobras. Não, Evaldo, a gente teve Petrobras na aula passada. Para poder... Não estava na aula passada, não, que a gente viu Petrobras. Então. Tá, eu não coloquei no YouTube, não. Eu ainda vou botar, viu? Eu vou botar hoje. Hoje não vou mentir, que eu já não faço mais nada, mas amanhã eu boto. Pessoal, vê só. Próxima aula nossa vai ser uma aula que eu acredito que vai ajudar bastante, que é o CPC 03. Ih, tu tá com dengue? Eita, Tassi. Melhor dengue que Covid, viu, minha filha?
Vê só. Pessoal, aí na próxima aula, o CPC 03, fluxo de caixa, vai ser uma aula que vai ajudar bastante. Quem for professor e quiser chamar seus alunos para assistir a aula com a gente, é só passar o link. Quem quiser divulgar o link da gente para os seus próprios grupos, ou de contabilidade, ou os grupos de alunos, podem chamar. Quanto mais gente entre nós, melhor, porque a gente divulga, propaga. Quem quiser chamar o pessoal do escritório para assistir a aula de fluxo de caixa, pode chamar também, tá certo? E a gente se vê segunda que vem, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, DFC. Baixem a CPC 03. A gente vai estudar Niraldo, coitado, eu não tenho mais nem cara para olhar para ele. Ainda bem que eu não estou olhando para ele. A gente vai estudar a DFC da Petrobras, tá certo? E vai ter exercício de fechamento de fluxo de caixa também, tá bom? Vai ser uma aula comprida, a gente vai demorar um bocadinho aí, mas vai valer a pena. Pessoal, fiquem todos com Deus, com o Papai do Céu, saúde para todo mundo, um abraço bem gostoso, bem apertado, aquele abraço de amigo distante. Boa semana, a gente está numa quarta-feira, que Deus abençoe a todos nós, tá? Fiquem com Deus, fiquem com o Papai do Céu, e até segunda-feira, 19h30, fluxo de caixa. Beijo para todo mundo, sintam-se abraçados e acarinhados, e até mais. Vou colocar no YouTube, tá? Não prometo que eu não faço isso hoje não, mas aí eu vou fazer durante essa semana. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.